Olá meninos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou corrigir com vocês o questionário de filosofia que eu deixei para vocês na última atividade do GR8. Então vamos lá, página 263, questão 4 a 8, e era para vocês também fazerem um pequeno texto dissertativo sobre a temática saber e poder, né? Conforme está a instrução, né, na página 263. Vamos lá então. Então, questão 4. Para você identificar e explicar os três momentos, né, as três consequências que mostra a revolução espiritual causada aí pelo homem da modernidade. Então vamos lá, basicamente três consequências vocês vão ver. Está aqui dentro do que vocês fizeram daquele resumo que eu pedi para vocês. A primeira consequência, o homem deve ser o centro agora, o novo centro da pesquisa, o novo centro da orientação, o novo referencial, o novo ponto fixo. O homem enquanto razão, é claro, né? Essa é a grande questão. Então, para que o homem pudesse reordenar o mundo, ele tinha que fazer isso com um critério racional, né? Ou seja, vai contra totalmente aquela postura da Idade Média, a fé, né? Por exemplo, agora a razão que deve explicar o mundo. Então, o novo ponto fixo de interesse humano novo ponto fixo de conhecimento é o homem, sobretudo a razão. A segunda consequência representação do mundo pela razão, né? Vocês viram que uma está desenvolvendo a outra. Os sentidos não são importantes para explicar o mundo. Eles não são confiáveis por conta disso. Porque eu posso ter uma sensação empírica, né? Experiência de um jeito, vocês de outro. Então, a experiência não marca ou não funda o homem da modernidade, a filosofia moderna, mas é a razão. Porque, mais uma vez, os experimentos, os sentidos, né, a experiência, elas não servem para explicar o mundo. São importantes, é claro, observar um fenômeno natural, eu posso observar e ter um critério próprio da empiria, dos sentidos, mas por si só não explica o mundo, né? E depois o uso da linguagem, da matemática como instrumento necessário para explicar isso. O homem está ligado a um discurso que agora deve ser sempre racional. Portanto, o meio mais adequado é a matemática, porque tem um certo rigor. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, não importa onde está no mundo, né? A matemática tem uma rigorosidade que o homem moderno deve utilizar para poder explicar de forma mais confiável o mundo que ele está tentando entender. E a terceira e última característica é a busca de um método para que possa garantir a condução do raciocínio, a condução do pensamento, a condução da explicação confiável que o homem deve fazer das coisas. Beleza? Essa é a questão, comentário então da questão 4. Vamos lá para a questão 5. Qual foi a estratégia por Francis Bacon para combater os erros provocados pelos ídolos, né? Então, a estratégia, muita gente aí coloca aí, pensa que é os ídolos, falar dos ídolos. Não. A estratégia é o seguinte, é o método de pesquisa que ele cria, que ele pensa, né? Ele é o método indutivo de investigação científica. O que é o método indutivo? Ele é um método que sai das coisas, da observação das coisas particulares, buscando cada vez mais entender uma linguagem que universalize tudo aquilo. O método dedutivo faz o caminho inverso, pensa a ideia geral e vê se ela está relacionada com as coisas particulares. Então, o indutivo, primeiro eu vejo as coisas particulares, analiso, entendo, tento compreender isso e depois formular uma ideia que tenta generalizar, que tenta explicar tudo isso. Então, método indutivo de investigação dos fenômenos naturais, observação da natureza, né? Os passos então do método indutivo para o Francis Bacon. Observação da natureza para coletar informações. Eu vou olhar a natureza, vou ver como que ela se comporta. Depois, a organização dos dados colhidos pelos meus sentidos. Então, eu observo, depois vou tentar organizar de forma racional aquilo que eu observei, né? E por fim, o terceiro momento é tentar formular hipóteses.
Será que, e o que é a hipótese? Uma situação, uma possibilidade. Será que isso pode ser assim? E por fim agora, né, no último, comprovação da minha hipótese, do meu pensamento, mediante experimentações. Ele é um empirista, então vai experimentar. Então, observa a natureza, tento entender as suas relações, coletando esses dados, faço uma hipótese e depois experimento essa hipótese para ver se tudo aquilo que eu vi e observei está de acordo. Se não estiver, faço o processo de novo até descobrir essa regularidade, ok? Que eu quero observar na natureza. A regularidade é o entendimento que o homem vai ter sobre aquilo que ele busca conhecer. Tá joia? Essa é a questão 5. Vamos lá para 6. Segundo Galileu, o livro do universo está escrito em linguagem matemática. Então é para a gente explicar isso, né? Bem, matemática vai ser ciência muito requisitada para o homem moderno, principalmente enquanto modelo de rigorosidade, tal como eu falei lá. Então, o homem tem uma tendência, o homem moderno tem uma tendência de tentar buscar meios cada vez com maior precisão para tentar explicar os fenômenos que ele vai observar na natureza. Por isso ele utiliza uma linguagem matemática, né? Ou seja, a ideia da rigorosidade. Não é porque para ser cientista eu tenho que ser matemático, não é isso. Acabou sendo, muitos cientistas eram matemáticos. Por exemplo, a gente vai estudar o próximo filósofo aí nesse segundo semestre, o René Descartes foi matemático, até conhecido por vocês aí na matemática, né? Até na física, né? Mas é a ideia de segurança do conhecimento porque ela proporciona uma rigorosidade. O meu discurso tem que ser rigoroso a tal ponto que ele possa ser pensado, né, comunicado para todos, não importa em que lugar estejam, que todos podem proceder da mesma forma e entender tal como eu disse, sobre um fenômeno ao ser observado. Então, a linguagem matemática enquanto proposta de segurança ao conhecimento, de proporcionar rigor, né? E o método de Galileu vai ser conhecido por lógico matemático ou lógico experimental ou matemático experimental, né? E a próxima questão a gente vai falar um pouquinho sobre Galileu. Vamos lá então, na questão 7, falar sobre a metodologia científica de Galileu. Muito parecido com aquela que a gente falou do Francis Bacon, não muda muita coisa. Ele é um empirista, né? Então, observação minuciosa, detalhada da natureza, do fenômeno natural, e formulação de tese. A tese aqui está no lugar da hipótese, por exemplo, do Francis Bacon. O que é a tese? Né? Eu vou criar uma ideia e vou depois, a partir do que eu observei, e verificar se ela acontece daquela forma que eu pensei, que é o próximo passo. Realização de experimentos para comprovar essa tese. E a último é usar expressões matemáticas para tentar enunciar, para tentar falar as regularidades, né, observadas. O que é essa questão de regularidade? A natureza não é um caos, né? Existe uma certa ordem. Entender como as coisas acontecem, né, é o propósito do homem moderno. Portanto, eu observo, crio uma tese, estamos falando de Galileu, crio uma tese, comprovo, procuro experimentar essa tese, se deu tudo certo, aí eu vou tentar utilizar uma linguagem cada vez mais precisa, adequada, rigorosa, escorreita, por exemplo, para tentar comunicar isso a outros cientistas, né? A observação do fenômeno a partir de uma linguagem rigorosa, ou seja, de uma linguagem matemática, tá bom? A 8. A 8 é para a gente falar do pensamento de Isaac Newton a respeito do mundo de Deus. Isaac Newton é um empirista, um físico muito conhecido por vocês, né? Que ele vai dizer? O universo, existe uniformidade que é possível a gente entender. Essa uniformidade, ele tenta traduzir uma ideia de uma máquina. E os homens modernos vão ser chamados assim de mecanicistas, porque a natureza pode ser entendida como se fosse um grande relógio,
né? O relógio tem os seus mecanismos, as suas roldanas que movem e com isso movimenta toda a máquina. Então o universo seria isso, uma grande máquina criada por um grande artífice que é Deus. Mas não tem como eu conhecer Deus, né? Mas eu posso entender, perceber Deus a partir dessa ordem existente no mundo, né? Então essa que é a proposta aí do Galileu. Do Galileu não, do Isaac Newton, né? E a última era para você fazer uma discussão, né, um texto simples e discursivo sobre a relação da frase saber e poder, e essa frase é de Francis Bacon. Então, gente, conhecimento é fonte de poder? Quanto mais eu conheço, eu posso dizer que eu tenho poder? A gente pode pensar isso no campo bélico, por exemplo. A tecnologia aplicada na arte da militaria, para as guerras, ajuda muito bem a dizer isso. Conhecimento é poder. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais eu me imponho sobre aqueles que não têm. Eu posso dizer, uma opinião pessoal, que o Francis Bacon anunciou essa frase há tanto tempo atrás, né? Na idade moderna, filosofia moderna, e ela não deixou de ser válida. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento, mais poder gera. E quanto mais poder eu vou tendo, mais conhecimento. É uma coisa assim que tanto vai de um lado e de outro, né? Uma via de duas, um caminho que tem duas vias. Os Estados Unidos, por exemplo, né? Utiliza naves não tripuladas, né, e cada vez expressa um poder maior no campo da guerra, né, mas não só da guerra, da tecnologia. A internet foi pensada pelos Estados Unidos, criada no contexto da Segunda Guerra Mundial para ter a comunicação, e olha o que é a internet hoje. Se não tivesse internet hoje, não estaríamos, né, com essa possibilidade de aulas dessa forma por conta do Covid-19. Então, a informática, tudo que vem pela informática, né, representa um desenvolvimento de conhecimento, e esse conhecimento gera um poder daquele que detém. Tá joia, meninos? Então, até a próxima aula.